De qualquer maneira, eu peço aos irmãos que abram o Salmo 150. É o último salmo. E eu me recordo que ano passado, mais ou menos nessa altura, a gente teve um culto onde eu preguei o Salmo 100, né? Que foi um culto onde a gente falou sobre gratidão, a importância da gratidão. E hoje a gente vai para o Salmo 150, e foi mais ou menos nessa altura do ano, de fato, né? Mais próximo do final do ano. E a gente lê o Salmo 150, a gente vai atravessar alguns salmos, mas esse é o salmo central de onde a gente parte. Vamos lê-lo juntos, né? Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando, no caso, quando eu falo ler juntos, amém? Diz assim o Salmo 150: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com os instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, amém? Vamos orar a Deus para que Ele possa falar conosco essa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor, pela tua misericórdia por nós. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Deus. Nós sabemos que tu é gracioso, a tua misericórdia está sobre nós, Deus, pela tua presença, pelo teu poder, por tudo que fazes por nós, Deus, muito embora nós não mereçamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua revelação, pela tua palavra, e que ela possa mover os nossos corações essa manhã. Aquilo que é necessário, Deus, que não venha a ser a minha mente falando, que não venha a ser eu simplesmente falando, mas que o Senhor possa encontrar no meu coração, nos nossos corações nessa manhã, espaço, Deus, para revelar a tua vontade, Deus. Nos dá teu entendimento, Senhor. Nós pedimos em misericórdia, Deus, para a honra e glória do teu nome, nos abençoa essa manhã. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse Salmo 150 é um salmo de louvor, né? Aliás, assim, é importante deixar claro que os salmos são louvores, né? De um modo geral, os salmos têm essa característica. A gente estava falando um pouquinho sobre isso na EBD. Na verdade, o tema da EBD não era esse, mas a gente, falando um pouco de estilo bíblico, a gente falava isso, né? Um autor, mas são vários escritores e são vários estilos, tem gêneros diferentes, tem prosa, tem poesia, a gente tem narrativa histórica, tem épico, a gente tem leitura escatológica, a gente tem prosa narrativa exaltada, tem uma série de formas de se escrever e que o Senhor usou na sua criatividade para desenvolver o entendimento sobre a sua vontade. E o Salmo 150 é um desses salmos que nós entendemos, aliás, como todos os salmos que foram revelação da parte do Senhor, e nesse caso é um salmo, como todos os demais também, é um louvor. E eu até separei aqui, que a gente sempre explica um pouco sobre o livro, né? E o livro de Salmos é uma compilação de coleções menores. Então eles já estavam em circulação, os salmos existiam em coleções menores e já circulavam, sendo gradualmente organizadas numa só grande coleção. E é por isso que a gente tem blocos, né? E esses blocos têm uma natureza meio que comum. Então a gente tem vários blocos entre esses 150 salmos. Eram compilações que foram circulando e depois deu a formatação final a qual nós temos acesso. O termo salmos vem da Septuaginta, que deu o título de psalmoi. Aí os irmãos me perdoem que eu não domino a linguagem, né? A coleção. Um dos maiores manuscritos bíblicos, que é o Códice Alexandrino, fornece a designação de saltério. Saltério, que seria na palavra grega psalterion, né? Ou psalterion, eu não sei, porque eu não sou grego, se tiver algum grego me ajude. E a gente continua assim. A Bíblia também, ela vai ter a noção de, essa parte na Bíblia hebraica vai se chamar Terrilim, que significa louvores. Então o livro de Salmo basicamente é um livro de louvores ao Senhor. Se a gente for pegar a versão também transmitida mais à frente pela literatura rabínica, ele chama de Sefer Tehillim, que significa livro dos louvores. Seja como for, na versão grega ou na versão hebraica, o que a gente encontra o quê? Qual é a raiz? Que existe a ideia de louvores e, em geral, por acompanhamento instrumental, conforme a gente viu nesse final, o acompanhamento instrumental, mas a ideia de um louvor com formato e com conteúdo que atinge ao Senhor. Então, isso foi popularizado e chegou a nós. Segundo o Moody, não segundo eu, né, existem 5 temas dominantes
nos Salmos. Quais são os 5 temas dominantes? O primeiro tema dominante, isso é uma designação que ele oferece, ela não é única, ok? Ela pode ser substituída por outras designações. É claro que as pessoas podem analisar salmo a salmo e avaliar criteriosamente característica de cada um desses salmos. Mas se ele fosse colocar em grandes compilações de gênero, ele diria que tem grandes 5 temas dominantes. Quais são esses grandes temas dominantes? O primeiro é a percepção da presença divina. Deus está sempre presente em todas as horas, em todos os lugares, e nós não podemos fugir dos olhos do Senhor. O primeiro grande entendimento que a gente tem com relação à leitura geral do livro de Salmos, eu acho isso interessante, porque quando a gente consegue entender que nós não conseguimos fugir dos olhos do Senhor, isso dá uma sensação de pequenez muito grande para nós, uma noção de pequenez muito grande, né? Uma noção de pequenez para nós. Por quê? Porque a gente entende que nós não temos poder sobre nós mesmos. E aí isso vai ao encontro do que nós cantamos no primeiro louvor dessa manhã, que o Senhor, Ele é soberano. Sobre todas as coisas, Ele é rei, Ele é absoluto, e nós não temos a menor condição de tentar alterar os desígnios do Senhor. Cabe a nós nos alinharmos, estarmos de acordo à sua vontade, porque a percepção geral é que a presença divina, ela se faz em toda a criação, em todas as coisas. Ele sempre continuará sendo rei, e isso não mudará, isso é estatuto perpétuo, isso é perene da parte do Senhor. A segunda coisa que é associada à primeira, porque como temos a presença divina em todas as coisas, se temos vida e se temos a salvação e se temos satisfação no Senhor, nós precisamos reconhecer a importância da ação de graças. Então os louvores começam a se comunicar entre si. O primeiro entendimento é que Deus está em todas as coisas. O segundo entendimento é que como Deus está em todas as coisas e como a sua misericórdia se renova sobre nós, como a sua presença está sobre nós e como muito embora nós falhemos, Ele continua fiel pela sua palavra para nos resgatar, nós precisamos render a Ele graças por todos os seus favores. A terceira coisa associada a isso é que quando rendemos graça ao Senhor, e é o grande terceiro tópico, nós nos aproximamos do Senhor. O Senhor nos convida a estar com Ele à mesa. E o terceiro tópico é a comunhão pessoal com Deus. Então, se nós entendemos que Deus está em todas as coisas, e nós entendemos nossa pequenez, e nós reconhecemos a necessidade de nos subordinarmos a esse Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo na nossa pequenez, Ele nos convida para sentar à mesa. Ele nos chama para estar e ser parte com Ele. A quarta coisa é associada também à ideia que Deus está presente em todos os aspectos da história. Existe uma reminiscência, existe uma tendência geral da presença de Deus na história humana. E a quinta coisa é o agradecimento e a consciência de que quem nos liberta dos nossos inimigos é o Senhor. As 5 coisas, os 5 temas centrais dominantes, segundo Moody. A gente pode encontrar outras leituras, mas segundo Moody, eu achei legal essa definição dele dos Salmos, são esses: percepção da presença divina, reconhecimento da necessidade de ação de graças, comunhão pessoal com Deus, reminiscência do papel divino na história e consciência da libertação dos inimigos. Inclusive, muitas vezes aparece com agradecimento pelo que Deus fez em Israel, na situação do Egito. Ele fala que foi Ele que feriu os primogênitos, foi Ele que salvou o povo, foi Ele que levou o povo pelo Mar Vermelho. Há esse agradecimento constante. E por que eu estou falando de louvor essa manhã? Porque a gente fala assim, poxa, isso é tema para congresso de louvor. Só que eu acho que não é. Eu acho que isso é tema para a igreja. Amém. Porque louvor é algo da igreja, amém, não de ministério. O louvor é uma estrutura natural do funcionamento de qualquer igreja. Então, às vezes, a gente pega alguns temas e a gente empacota o tema e oferece ele para alguma estrutura específica de culto que foi projetada, com uma conferência, um congresso, uma reunião, quando na verdade são temas que deveriam ser de reflexão para toda a igreja, como o louvor é. Amém. E por que eu penso nisso? Porque o louvor, muito embora não seja apenas canção, como a gente fala, né? Louvar a Deus não é só cantar, é verdade, mas cantar também é louvar a Deus. É também uma forma de louvar a Deus. E eu acho importante falar isso porque às vezes a gente dá tanta ênfase de que cantar não é a única forma de louvar a Deus, que a gente passa a agir de modo muito despercebido da importância do louvor. A gente fala, não, louvar a Deus é a minha vida, é verdade. Louvar a Deus é a forma como eu ajo, é o que eu faço, é o que eu escolho, isso é verdade. Só que a gente não pode fazer que isso torne o louvor uma coisa dispensável, o louvor quanto cântico. Ele deve continuar presente também.
E às vezes eu vejo um movimento muito grande de dar ênfase ao louvor enquanto aquilo que nós fazemos. E a gente cada vez menos se reúne para louvar a Deus, mas sobretudo para receber a palavra. E receber a palavra é algo maravilhoso. Receber a revelação do Senhor por meio das Escrituras é algo maravilhoso. Mas gostaria que todos nós sempre entendêssemos que é tão importante também estarmos juntos e cantando com muita força todos os louvores a Deus por gratidão que Ele fez por nós. O louvor ao Senhor não é uma parte menos importante, ela é uma parte constitutiva da adoração ao Senhor. O Senhor fala conosco por meio da palavra e nós o acessamos e trazemos o céu para nós por meio dos louvores. Os louvores são parte permanente das relações. O Senhor louvava, o Senhor Jesus louvava ao Pai. Nós devemos louvá-lo também, porque Ele é digno de louvor. Devemos louvar ao Pai, devemos louvar ao Filho, devemos louvar ao Espírito, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. E a gente precisa entender a importância do louvor nos nossos cultos. E o que é louvor, afinal? Qual é o entendimento que a gente tem sobre louvor? Se nós pegarmos a palavra louvar a alguém, a palavra louvor, a palavra pode ser traduzida como bem dizer. Louvar é bem dizer. Louvar é enaltecer. É colocar num lugar mais alto. Louvar é destacar as virtudes daquele de quem se faz menção. É isso que é louvar o Senhor. E aí a gente muitas vezes chega para louvar o Senhor e nós não entendemos porque estamos louvando ao Senhor. E essa é uma forma da gente não dar o perfeito louvor ao Senhor. Se nós chegamos e não, tem um louvor, nós vamos cantar agora, mas nós não entendemos o que estamos fazendo naquele momento, perdeu-se a natureza central do momento. Porque o louvor ao Senhor exige entendimento com relação ao que estamos fazendo. E quem dá esse entendimento para nós é o Espírito Santo. Eu falava isso na pregação de ontem, é o momento que a pregação de ontem começa a atravessar a pregação de hoje. Pastor Alexandre, acho que vai demorar um pouco mais de fato. A pregação de ontem nós comentávamos como o Espírito Santo, eu falei isso na IBD hoje, o Espírito Santo não é aquele que nos tira a consciência. Tem gente que acha isso, né? O Espírito Santo como não fosse uma pessoa. O Espírito Santo é como se fosse uma força para essas pessoas, e ele não é uma força, ele é a pessoa de Deus. Amém? O Espírito Santo é a pessoa de Deus. E aí as pessoas entendem ele como uma força, nós vamos buscar a Deus. E aí vai vir uma força, e a gente vai fazer um monte de coisa que a gente não entende. Vai ser uma loucura. Vai ser muito bom. Só que a verdade é que o Senhor realmente pode dar para a gente experiências. Ele pode dar experiências diferentes para a gente. Ele pode nos fazer entrar em alegria, em choro, sabe, em satisfação imensa pela sua presença. Isso tudo pode ser alcançado por meio do Espírito Santo. Mas tudo isso de modo consciente também do que Ele está fazendo. É muito complicado, às vezes, as pessoas chegarem e falarem assim, e aí, o que aconteceu? Cara, eu não sei. Como assim você não sabe? Não sei, eu estava aqui e tal. O Senhor, quando Ele revela algo, Ele ensina algo com a experiência. Não é uma coisa, eu não estava aqui, rolou um monte de coisa, quando eu acordei, estava em casa. Não é assim. O Senhor, Ele traz a experiência para um certo entendimento, para um certo propósito. O Espírito Santo, Ele não é a pessoa que tira nosso entendimento e faz com a gente uma bagunça. Ele é aquele que nos dá a amplitude do poder de Deus. Ele nos faz compreender a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele amplia o nosso entendimento sobre todas as coisas. E é por isso que o Espírito Santo deve ser valorizado, não apenas no momento de busca do poder. O Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias, dando entendimento como devemos agir. Essa é a função central do Espírito Santo. A gente lembra do Espírito Santo muitas vezes em orações. Vamos buscar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que ser lembrado no momento que nós estamos fazendo as coisas comuns do nosso cotidiano. É nesse momento que ele deve ser lembrado, porque é nesse momento que ele se faz mais presente. É nesse momento que ele conserta, é nesse momento que ele regenera, é nesse momento que ele fala, faz ou não faz. Aquela voz que vem na sua cabeça e às vezes você fica um pouco, será que eu estou falando comigo mesmo? Será que eu não estou inventando alguma coisa? Que é o Espírito Santo falando, e a gente fica com medo, caramba, eu estou criando uma história na minha mente, e aí Deus fala, faz, e você faz, e não, era o Espírito Santo, amém. É Ele que está ali, te dando entendimento com relação ao que deve ser cumprido. Então o Espírito Santo, ele amplia o nosso entendimento, ele amplia a nossa sensação, a nossa compreensão. Então quando nós louvamos ao Senhor, nós louvamos em espírito e em verdade, através da ação que o Espírito Santo faz em nós. Então quando a gente louva, como o nosso entendimento é ampliado, a gente louva entendendo o que está louvando. Não porque tem música, não porque tem algum barulho acontecendo, não porque tem alguém mexendo o corpo, não porque tem dança, mas porque eu estou consciente de que o Senhor deve ser enaltecido. Amém. O Senhor deve ser bendito. As suas virtudes, não as minhas, devem ser destacadas. Aleluia.
Elas devem ser destacadas. Quando a gente vem à casa do Senhor, nós não podemos apenas querer uma palavra que fale ao nosso coração para trazer a solução para os nossos problemas. Nós precisamos vir para poder bendizer ao Senhor por todas as coisas que Ele já fez, que Ele já realizou. Ele não precisa realizar, já foi consumado no Filho. Nós temos que vir felizes. O Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nós vamos bendizer o nome dEle, porque Ele já realizou. Porque todas as coisas já foram concretizadas no Filho. Glória a Deus por todas as coisas. A gente tem que chegar já feliz, consciente. E isso vai muito ao encontro da palavra de gratidão do ano passado, porque às vezes a gente entra pelas portas e a gente esquece, mas a palavra diz para nós entrarmos pela porta do templo com gratidão. Com louvor de graças por aquilo que Ele já realizou, aquilo que Ele já fez. A gente bendiz, a nossa alma bendiz ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Então, qual o motivo de bendizermos ao Senhor, irmão? Cadê? A garrafa está aqui. Vai ficar na gravação essa garrafinha mesmo aqui, tá? Me desculpa. Muito obrigado, amado Igor, que deixou para nós aqui. Vamos lá. Que devemos bendizer ao Senhor? Salmo 32 diz o seguinte, que quem quiser abrir, pode abri-lo. Qual o motivo de bendizermos ao Senhor? O primeiro motivo que eu selecionei, e eu sempre digo aos irmãos, a minha seleção de motivos não é uma seleção absoluta e definitiva, ok? É uma escolha. É uma escolha investigativa da Bíblia, é uma escolha. Aí vai lá. O primeiro motivo pelo qual devemos bendizer ao Senhor. Nós devemos bendizer ao Senhor porque o louvor é fruto de gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. É o que diz Salmo 32, olha o que diz Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O pecado entranhado, guardado, me deixava mal, eu ficava triste, amargurado, sem entender, com ranhuras, meus ossos bramiam, tinha dificuldade, mas na sequência diz, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O Senhor é aquele que livra nós mesmos da sua própria ira. A gente sempre fala isso. O Senhor é aquele que nos dá vida por meio do seu sacrifício para que nós sejamos livres dele próprio. Tudo é feito por ele para nos livrarmos da sua própria ira, para que nós tenhamos a tua graça. Porque a graça não está sobre nenhum de nós, mas a ira está colocada sobre todos. E aquilo mexe no nosso coração, mas o Senhor dá misericórdia para nós. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Aí continua no 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Note, isto tudo, todos os salmos são louvores. Ele está louvando ao Senhor com essas palavras. Tu me cinges de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei, já o Senhor falando, que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente. Olha o que fala, não fala só falai, estais juntos, comentai, fala cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração, cantai alegremente, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Cantai alegremente, porque Ele agiu de misericórdia conosco. E eu olho esses salmos, eu acho engraçado que alguns amigos falam assim, cara, suas músicas têm umas palavras, vai então cantar o salmo, irmão.
O Salmo é bem mais difícil, né? Salmo tem umas palavras, se a gente pegar então a nossa produção, né, cristã nos últimos 20 anos e comparar com o Salmo, então aí que é um abismo de fato a diferença. Olha o que fala o Salmo 103, não precisa abrir. Versículo 2 diz, aí no mesmo sentido, nós louvamos o Senhor por gratidão que Ele fez por nós, porque Ele perdoa nossos pecados. Salmo 103, versículos 2 e 3 apenas diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então quando a gente chega, tem que chegar já consciente disso. Porque se a gente não chegar consciente, a gente não louva o Senhor por aquilo que Ele já realizou. Nós devemos chegar no louvor muito felizes pela oportunidade que Ele dá para a gente dos nossos ossos não estarem bramindo pelo peso do nosso pecado. Porque a gente já chega com a liberdade que o Senhor nos dá, a graça dEle está sobre nós. Se entendêssemos isso melhor, a gente ia sempre chegar muito disposto. Muito disposto a falar, cara, eu não tenho, no meu coração eu sinto uma leveza que vem do Senhor, devo bem dizê-lo, porque minha alma bendiz, porque Ele me livrou da minha própria iniquidade, para que eu tivesse a sua justiça, para estar diante dEle, para que a ira dEle não tivesse sobre mim, a sua graça fosse eterna sobre minha vida. Aí segue o tema da gratidão no Salmo 100. Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Alguns falam todos os moradores da terra. Aí servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cânticos, ou com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. E porque nós somos gratos ao Senhor, como é que a gente consegue ter gratidão ao Senhor? Retomando a palavra do ano passado, por meio de duas coisas, desnaturalizando e reconhecendo. Desnaturalizando o quê? O Senhor não fez porque Ele tinha que fazer, Ele fez porque Ele queria fazer. E quando alguém faz algo que não precisa pela gente, nós devemos ser gratos por aquilo que é feito, porque não era necessário, mas fez por amor. E a segunda coisa é reconhecer em função da desnaturalização. Então, se alguém me dá algo, eu tenho que entender que esse algo, se não precisava ser dado, não foi simplesmente o cumprimento de uma prática estabelecida, mas foi um altruísmo, foi uma entrega total. Amém. Por isso que a salvação ela é imerecida. E é por isso que é pela graça que nós somos salvos. Amém. Salmo 145, aí você pode abrir. Ele diz assim, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, é a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Ou seja, uma geração ensina a outra geração. Como? Como é que uma geração ensina a outra geração? Porque tem uma crase aqui, ó. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, ou seja, ela louvará para a outra geração. Como é que ensinaremos gratidão a Deus? Por meio dos louvores. Se queremos educar a igreja do futuro, as crianças para serem, que são do presente também ao mesmo tempo, para louvar o Senhor, temos que fazer o quê? Louvar o Senhor. Só educaremos a igreja como um todo a ser grata e a louvar a Deus, se nós formos gratos e louvarmos a Deus. Uma geração louvará as tuas obras para outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. A minha versão diz sofredor, mas no sentido de tardio em irar-se. Ele não vem com ira de imediato. O Senhor, Ele sustenta pela misericórdia, no sentido de sofreguidão, Ele segura, sofreguidão é apressar, é o contrário, Ele sustenta. Ele fala, não chegou no limite. Lembra muito a situação do Senhor com o juízo dos amorreus. Ele segura, Ele retém. Ele fala, eles merecem o juízo, mas agora ainda não. Não chegou no teto e o Senhor é tardio em irar-se. Tardio em irar-se. E é por isso que a gente também deveria chegar sempre grato ao Senhor louvando.
Porque se dependesse dos nossos acertos, o juízo de Deus já estaria sobre nós há muito tempo. E como ele é tardio em se irar, ele entrega o próprio Filho por nós, e aí quando ele olha para a gente, ele vê o sangue. E aí ele não fere a gente, não porque a gente merece. Ele não fere a gente porque o sangue é o que ele vê. Não é o que a gente faz. É o que ele fez. E é por isso que ele é tardio em se irar. Aqui nesse contexto é pela promessa. Em nós é pelo sangue de Cristo. Não é nada que a gente possa fazer. Eu queria que você entendesse a beleza disso. Porque não tem como ficar mais bonito que isso. Isso aqui é o clímax. Não tem como. Até emociona falar disso. Porque Deus olha pra gente e Ele não vê na gente nada. Só que existe uma capa do sangue do Cordeiro em cima da gente que não permite que o olhar seja um olhar de ira, sabe, desmedida. Ele sofre, no sentido, ele retém a ira. Ele fala, pelo meu próprio sangue do meu filho, eu mantenho a minha ligação. E ele nos mantém. E lembrando, não porque o filho foi mandado vir. O filho quis vir. O pai, o filho e o espírito quiseram fazer isso. Essa é a divisão, é a economia moral de Deus, a forma como Deus organizou-se para salvar um homem. O filho não foi forçado a vir. Ele tinha consciência, já falei isso aqui. Quando Deus criou todas as coisas, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia do fim de todas as coisas. Por isso que o Cordeiro de Deus foi imolado na criação de todas as coisas. Ele já se entregou no momento que a gente foi criado. Ele já sabia. E ele já tinha preparado um plano para que nós pudéssemos estar com ele. Essa era a única maneira. Não havia outra forma de Deus nos criar e nós estarmos com ele se não fosse por ele. Porque pela gente a gente não estaria com ele nunca. Que a nossa vontade luta contra a vontade do Senhor. Aí continua, o Senhor é bom para todos, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras te louvarão. O Senhor e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. O louvor é a forma de relatarmos o poder de Deus sobre nós, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos que caem, levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Aqueles que o invocam em verdade, recebem do Senhor. Aqueles que se sujeitam a Deus, recebem do Senhor. E fazem escapar do seu coração a escada de maldade do mundo, recebendo da sua graça merecida. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Aqui é a diferença entre aquele que recebe da graça e o que recebe da ira do Senhor. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. A gente segue, deixa eu abrir aqui. A gente segue para o segundo ponto. Então o primeiro ponto é, por que louvar ao Senhor? Por que bem dizer? Pela sua graça, pela sua magnificência. Porque Ele fez aquilo que nenhum de nós poderia fazer. A segunda coisa, o louvor, ele é resultado da alegria que recebemos por meio do Senhor. A graça do Senhor enche o nosso coração de júbilo. Aí vem assim, Salmo 30, tornaste, versículos 11 e 12, tornaste, veja, tudo está nos Salmos. Todos estão interligados na mesma proposta. Tornaste o meu pranto em regozijo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores. O Senhor tira sobre nós as vestes de tristeza e nos coloca em trajes de alegria para que nós cantemos a Ele louvores. Se Deus te põe em alegria, por que você não louva a Ele? Se Deus te dá satisfação, por que você não o bendiz com seus louvores? Não tente bendizer apenas com as suas atitudes. As atitudes são muito importantes. Veja, eu não estou diminuindo nada. Eu não estou botando aqui em escala. Eu estou falando que tudo é importante. Bendiza o Senhor com seus atos. Bendiga o Senhor também com a sua voz. Bendiga Ele com a sua voz. Cante louvores a Ele. Não só na igreja. Está em casa, louve ao Senhor. Não precisa ligar um louvor às vezes. Começa a cantar. Deixa Deus realizar por meio dos louvores. Canta.
Se você estiver em casa e se for orar, antes de orar, canta. Louva o Senhor. Porque às vezes a gente chega até a nossa oração errada, eu já falei isso aqui. A gente vai orar para Deus pelo alimento e a gente fala, Senhor, que faça bem. A gente não agradece. A gente sequer agradece. Fala, Senhor, obrigado que esteja alimento na mesa. Que faça bem ou que não faça tanto estrago. Né? Quando a gente come nossas besteiras, que não faça tanto estrago. Que não destrua a gente por completo. Ó Senhor, misericordioso, tardio em irar-se. Né? Pode ser, pode acontecer isso, mas agradeça ao Senhor. Antes de chegar, fala os atributos de Deus. Ele sabe, não interessa. Fala, porque o que está sendo medido não é o teu conhecimento, mas a tua sensibilidade ao poder dele. Esse está sendo avaliado. Se você entende diante de quem você está, não se chega diante de gente muito importante de qualquer maneira. Nem do mundo comum. Não se chega. Não tem como. Uma pessoa muito importante, um grande músico, do nada eu chego, e aí, cara? E aí, cara? Eita! E aí, cara, não vai rolar. Obrigado, Maurição. E aí, cara... Vamos tomar água aqui. E aí, cara, não vai rolar. Eu sei que a gente às vezes fala assim, não, chega no Senhor com naturalidade. Como você fala no dia a dia. Mas é um pouco difícil, né? Porque você chega com teus amigos, e aí, cara, fala Leque, e aí, meu irmão? Não vai chegar diante de Deus assim. Qual é, Deus? Meio, né? Pô, qual é, Deus? Aí, te falar, tá pesadão. Você tem dificuldade de fazer isso, natural, óbvio. Mas eu não tô falando nessa naturalidade, eu tô falando assim, chega diante de Deus, como chega com teus amigos, e chega de um jeito adequado. Agora, tu chega alguém importante, chega de um jeito adequado a pessoa importante. Com licença, tudo bem? Bom dia. Gostaria de falar com o senhor rapidamente. Ah, mas Deus é Pai. É, mas Ele é Senhor. Amém. Ele continua sendo Senhor. Algum respeito, assim, é bem importante. Chega, Senhor, muito obrigado por deixar eu falar com o Senhor, para começar assim. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Agradece. Senhor, obrigado porque, olha, se dependesse de mim eu não teria condições. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua justiça. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque Tu és santo, porque Tu és verdadeiro, porque Tu és poderoso. Porque todas as coisas se sustentam por Ti, porque os pilares da terra foram construídos por Ti. Então, obrigado, Senhor, porque o fôlego de vida não é meu. As minhas gerações não são minhas, são Tuas. Obrigado, Deus. Senhor, agora em Tua presença, aí você pode requerer alguma coisa. Mas primeiro entende diante de quem você está chegando. Entende. É o Criador de todas as coisas que está chegando. Então você precisa chegar com, sabe, essa prostração, mas ao mesmo tempo com alegria. Porque Ele te dá essa oportunidade. E você poderia não ter. Louve ao Senhor, não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Mesma coisa, antes de orar, como nós falávamos, louve ao Senhor, cante uma canção a Ele. Mas cante uma canção que exalte a Ele. Escolha uma canção que exalte ao Senhor. Tem muita canção que não exalta o Senhor. São músicas supostamente cristãs, mas que não tem nenhuma exaltação a Deus. Deus não é exaltado na canção. Quem é exaltado é o sentimento humano. Essas canções não servem para adorar a Deus. Não servem. E eu não vou ficar citando o nome de canção aqui, porque não é minha proposta. Poderia, mas não tenho intenção de fazer isso agora. Mas os irmãos, basta olhar, ouvir as canções e ver o que a canção propõe a fazer. Se é uma canção que começa a falar da benignidade do Senhor, ótimo. Se é uma canção que fala que Deus tem que fazer na minha vida porque tem que fazer, já não serviu. Porque Deus não tem que fazer nada. Deus não é obrigado a nada. A gente é que tem que agradecer a Ele todo momento por nós não sermos fulminados. Todo momento. Senhor, muito obrigado aí, porque dependendo de mim não daria. Não dá. E todas as vezes louvores tem que ter essa característica. E aí eu entro, como louvar ao Senhor? Que é já o nosso último ponto. Como devemos louvar o Senhor? Então, retomando, devemos louvar o Senhor, isso é fato. Bendizer, enaltecer o Senhor, destacar suas virtudes, cantar para Ele, com a nossa voz, com a vida, mas com a voz também. Nós bendizemos ao Senhor porque Ele perdoa os nossos pecados. Nós bendizemos ao Senhor porque nós temos nele alegria. Como devemos louvá-lo?
devemos louvá-lo como diz Salmo 33, de 1 a 3, que diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com um saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocai bem e com júbilo. Faz o melhor. Eu sou muito desafinado. Tenta. Eu tenho dificuldade. Faz o possível. Faz tudo o que você puder. Nas suas capacitações. Se você oferece o melhor, o Senhor entende. Só não faz de qualquer jeito. Tocar bem aqui tem mais a ver nesse sentido, quando não se sabe tocar nada, do empenho em fazer, do que com a qualificação. É claro que o empenho traz qualificação, mas se não é a tua praia, o louvor ministerialmente falando, quando você cantar, canta com vontade de cantar, verbaliza as palavras, canta as sílabas, vocaliza o negócio, sabe como é que é? A nossa língua é uma língua muito com vogais, fala, Senhor, eu te amo, fala pra fora, fala com vontade de falar, louva o Senhor com júbilo, tocai bem, fazer com alegria o que está fazendo. E aí vai para o Salmo 150, que apresenta o louvor, como nós lemos, como uma atividade que convida a vida toda ao enaltecer. Todas as coisas louvam o Senhor. O louvor começa, isso que é interessante, Salmo 150, é gradativo, né? Começa aqui, começa ali, começa lá, começa a crescer. Todas as coisas passam a louvar o Senhor. E é uma das formas mais bonitas de fechar o Salmo. Porque o Salmo primeiro começa a falar de uma bem-aventurança muito pessoal, né? Fala muito do homem, diretamente, indivíduo. Mas o Salmo 150, ele sai do indivíduo e busca uma coletividade plena de louvor ao Senhor. Mostrando que o louvor do Senhor começa no coração ali, mas ele chega à comunidade de fé reunida no Senhor. Tem um sentido na construção desses salmos, na forma como ele é organizado. Louvar a Deus, portanto, é enaltecer os seus atributos. Enaltecer aquilo que ele tem de melhor. Como cantar os atributos de Deus? Conhecendo os seus feitos. Como conhecemos os feitos do Senhor? Por meio das Escrituras. Se queremos louvar a Deus melhor, precisamos conhecer o que ele fala sobre si mesmo. Precisamos conhecer a revelação dele sobre si próprio. Se nós não conhecemos a revelação do Senhor, como vamos louvá-lo? O que devemos cantar? As Escrituras. Não o que o nosso coração acha que devemos cantar, mas aquilo que a palavra diz sobre ele. E muitas vezes, cantar para Deus, a gente entende como mencionar Deus. Eu estou cantando para Deus porque eu mencionei Deus. Não é isso. Cantar para Deus é construir uma adoração consistente e centrada naquilo que Ele é. E não naquilo que eu quero falar simplesmente. Por isso que vamos ter louvores melhores quando lermos mais a Bíblia. Você vai chegar mais feliz na igreja para cantar ao Senhor se você abrir mais a sua Bíblia em casa para ler. Amém. Porque você vai ter condições de expressar a tua gratidão a Deus, porque você entende o que Ele faz. Um cristão que lê menos a Bíblia é menos apto para louvar o Senhor com júbilo, porque ele não sabe o que está louvando. Ele não conhece o Senhor a que ele serve, e ele não entende por que está fazendo aquilo. Se nós queremos louvar a Deus, precisamos entender aquilo que estrutura o seu entendimento. O louvor, não por raras vezes, portanto, ele é antropocêntrico. Então, por que a gente louva errado? Porque, primeiro, é um efeito colateral sobre o nosso pouco entendimento da graça redentora. Como a gente entende pouco a graça de Deus, a gente pouco louva a graça de Deus. A gente mais louva o que Deus pode fazer para nós pessoalmente. Não estou dizendo que a gente não possa louvar a Deus pelas coisas que Ele nos faz, porque também isso é louvado nos Salmos. Mas a principal, a primazia é o quê? O louvor pela graça que Ele dá a todos nós. E a segunda coisa que a gente faz, que é errado. Por que a gente louva errado? Porque o estudo bíblico é deficitário. E aí a gente precisa resolver isso. Como se resolve o estudo bíblico deficitário? Lendo a Bíblia, vindo na EBD, é um elemento, mas em especial lendo em casa. Lendo em casa. A EBD é importante, mas ela não resolve. A palavra no culto é importante, mas ela não resolve. Você tem que ler sozinho. Você precisa pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler. Amém. O único jeito de ler a Bíblia é lendo. Amém. É o único jeito. É pegando a Bíblia, é abrindo um livro, ou pegar o seu smartphone, o que for, abrir. Eu uso do celular sempre, porque é a única fiel que eu tenho, corrigida fiel. Eu uso do celular, portanto, porque é a que eu tenho.
E eu prefiro também, que para mim é muito mais móvel, eu marco as coisas. Aqui, eu tenho que abrir. Se eu não abrir o aplicativo, não tem como ler. Eu preciso abrir. Eu tenho um monte de aplicativo. Aí as pessoas falam assim, eu não gosto de Bíblia no celular, porque tem um monte de distração. Claro. Porque a vida não é um grande parque de distrações. Graças ao celular que a gente lê menos. Claro que não. Lê-se menos porque não se quer ler. Porque se em casa você tiver um livro, tiver um outro, você acaba lendo o outro também, muitas vezes. Ou tem TV, ou tem outra coisa, ou tem uma atividade esportiva. Tem que querer. Quer conhecer mais de Deus? Quer cavar? Pega a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de geografia, ele não responde todos os conhecimentos naturais, não é um livro de biologia, não é um livro de muita coisa. Mas é um livro de quem procura Deus. Quem procura Deus acha por meio da Bíblia. É um livro por pessoas que têm fome e sede de Deus. Quem tem fome e sede de justiça é alimentado com a palavra. Quem deseja e procura nela, acha. E acha verdadeiramente o alimento para toda a existência. Quem deseja tem que procurar na palavra. Tem que cavar, tem que abrir a Bíblia. Se não abrir a Bíblia, não há revelação, não há entendimento da justiça e não há louvor ao Senhor verdadeiro. O único jeito de ler a Bíblia é lendo. E se não entender, lê de novo. Até entender. Pede ajuda de alguém. Devemos conversar mais sobre a Bíblia com os nossos amigos. A gente precisa falar mais da Bíblia com eles. O que mais a gente alimenta, mais move o nosso coração. A gente gosta de futebol, então a gente fala muito de futebol. Vai acabar o culto e a gente vai falar de futebol. Provavelmente, porque hoje tem a coisa do jogo lá, vamos torcer contra, a favor, aquele time lá que a gente já sabe, não vou falar que está sendo gravado. Vamos torcer a favor ou contra, como é que vai ser? Parará, faz parte. Mas, em algum momento, quando a gente estiver com nossos amigos, a gente tem que falar assim, cara, eu li um negócio essa semana e eu queria compartilhar com você. E começa a falar. E deixa Deus falar, primeira palavra. Os meus amigos aqui já sabem. A gente vai para restaurante às vezes, do nada a gente começa a pregar. Acontece. A galera até sabe, está em roda, aí começa a conversa, eu começo a falar. Aí eu falei, eu estou pregando já, vamos lá. Que é bom. Você tem que gostar de falar de Deus. Não faz sentido não gostar. Só se você não gosta de Deus. A gente só não gosta de falar aquilo que a gente não gosta. Vou falar de futebol. Odeio futebol. Então, hoje vai ter um jogo lá. Você não faz isso, você fala do que você gosta. Não é isso? Por que eu falo de comida? Porque eu gosto. Eu gosto de comida, eu acho legal comer, acho um negócio bacana. Sempre gostei, acho gostosinho. Chega lá, faz comida. Então a gente senta junto e várias vezes a gente faz isso. Está conversando, está comendo num lugar, já pensando onde vamos comer na semana seguinte. Eu gosto muito. Eu acho muito legal. Eu falo, hoje foi bem legal, mas semana que vem vai ser melhor. Todo mundo, porque a gente gosta. A gente acha isso legal. Eu gosto de falar das coisas que eu gosto. Se eu gosto de Deus, eu tenho que gostar de falar de Deus. Amém. E como é que eu posso falar de Deus? Informado por Ele sobre Ele. Como eu posso me informar por Ele? Eu vou orar. Vai para a Bíblia. A Bíblia está lá. A gente quer profecia de toda a ordem. A profecia está aqui. Amém. Deus pode falar de outras maneiras. Ele pode falar. Mas até para saber orar tem que ter a Bíblia. E para saber se é da procedência de Deus ou não, tem que ter a Bíblia. Não adianta, a gente está procurando... A igreja brasileira é engraçada. A igreja, de modo geral, é engraçada. A igreja é um fenômeno incrível, para a minha opinião. A gente está procurando sempre 1000 formas de chegar a Deus. Já está a mesma forma sempre, galera. É só fazer o dever de casa. Não tem que inventar. Entendeu? A gente quer inventar fórmulas mirabolantes para chegar a Deus. É através do Filho. Amém. E é lendo a palavra. Não tem outro jeito. A pessoa gosta de criar fórmula. A verdade é essa. O negócio é fórmula. Não. Fórmula para emagrecer. Come menos. É a fórmula. É aquilo. É muito simples a fórmula. Como é que é a fórmula? Deve gastar mais do que consome. Acabou. Como você vai criar esse mecanismo? Você procura um profissional de educação física, procura um profissional nutricionista, procura algum médico, alguma coisa, faz os exames e segue um plano. Mas a forma é sempre a mesma. Pô, não entendi como é que eu engordei. O que você fez essa semana? Eu comi 2 hambúrgueres, depois eu fui comer uma costela. Já deu para entender. Não precisa continuar. Mas você fez o quê? Dormir. Tá lá. Entendi o que você fez. Não tem segredo. O segredo para chegar a Deus é buscando a Deus. Amém. Não tem outra forma. Então o que a gente deve fazer? A gente deve ler as Escrituras, porque a gente deve louvar as Escrituras.
Como vamos construir louvores melhores? Louvando as Escrituras. Igor, eu tenho um sonho de compor. Está lendo a Bíblia? Se não ler a Bíblia, você não vai compor. Porque as tuas palavras ficam vazias. Os louvores perenes que ficam até hoje são os louvores do Inário. E são os louvores clássicos que falam e bendizem o Senhor. Tem uns louvores que foram gravados há 10 anos, ninguém canta mais. E tem uns louvores que foram gravados há 200 anos, 300 anos, sei lá. O Titanic estava afundando, estava tocando. E até hoje a gente canta. E dizem essa história, né? Dizem, é uma história, não sei se é verdade. Que eu acho que é mais perto quero estar. Estava tocando o Titanic, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor, que me una a ti. Dizem, né? Que estava lá tocando. Mas, verdade ou mentira, mesmo para poder ser uma história ficcional, que seja, tem que ter algum fundamento do tipo, era uma música conhecida e muito tocada na época. Não faria sentido falar, não, eu estava tocando uma, sei lá, funk carioca, era difícil. Tem que ser a música da época, conhecida, que as pessoas cantavam e que era comum se dividir. Se naquela época era comum, hoje também a gente escuta a gente cantando isso. E eu cantei aqui um pedaço, alguns irmãos já cantaram, já sabem. E é a música, quando a gente está em um momento muito específico, a gente canta. Não tem jeito. Quando a gente vai, no momento de dor, entregar o corpo de alguém para a morte e se despedir daquele corpo, a gente canta essa música. Eu lembro dessa música no velório do meu avô, meu bisavô. E a música é muito profunda. Eu não vou cantar outra coisa que não seja isso. Porque isso fala de uma realidade bíblica muito, muito, muito verdadeira. Muito profunda, muito, sabe, que mexe no âmago. Rude Cruz, é isso que a gente vai cantar. É o que fica. A palavra revelada, escrita, com versos belos, que revela a vontade do Senhor. E o que Ele é. E o que Ele faz. Não canções que exaltam a gente. Se na hora que a gente for entregar um dos nossos, nós cantarmos uma canção para nós, a gente não entendeu. A gente precisa louvar ao Senhor porque Ele nos permitiu daquela pessoa. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Amém. Não tem outra forma. É a única forma. Quando a gente está feliz que Deus deu uma bênção para nós, a gente pega um louvor conhecido. A gente vai, vamos cantar o único que é digno. É isso que a gente faz. A gente precisa selecionar o que a gente louva a Deus. Não estou dizendo que música nova não é boa, porque eu também escrevo minhas músicas para que a gente cante. Mas eu estou dizendo que a gente precisa louvar a Escritura. A gente precisa saber o que está cantando. A gente precisa louvar a Deus e seus atributos. E a gente precisa se preocupar com a forma e com o conteúdo. Precisa. O conteúdo é muito importante. O que a gente está cantando para Deus, ministrando, no ponto de vista de tocar os céus, é muito importante. Mas é muito importante a forma como se faz. Louvai bem. Louvai com júbilo. Forma e conteúdo são conjuntas. Tem elementos artísticos que focam na forma. Tem elementos artísticos que focam no conteúdo. Tem elementos artísticos que focam na forma e no conteúdo. Louvar a Deus é forma e conteúdo. Hebreus 13:15 diz: por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? A proposta de hoje é muito simples, pedir aos músicos estarem aqui na frente. O Júnior pode ligar o violão. Nós vamos louvar a Deus. Vamos colocar em prática. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para louvar ao Senhor. A gente tentou buscar um entendimento sobre o que o louvor é para nós. Vamos colocar isso agora em termos práticos. Amém? Amém. E depois nós vamos fazer um momento de saber se alguém quer entregar sua vida a Jesus, mas vamos primeiro louvar a Deus e ver o que Deus quer fazer. Vamos louvar o Senhor, confiando que através dos louvores Deus move muita coisa também. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.